bom dia a você que está nos assistindo, que está nos acessando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia tão gostoso de chuvinha, né, fresquinho, para a glória de Deus. Amém? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, Todos os
Deus que nos ouve. O Deus que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em te fazer feliz. Se eu cair, e se eu cair, não resistir, e até desanimar, me prostrar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz, teu Espírito me vai sustentar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz, teu Espírito me vai sustentar. Ensina-me, Senhor, coopera para o meu bem. Ensina-me, Nós precisamos aprender de ti. O Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, o Senhor diz na tua palavra: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, as minhas vistas, eu te darei conselho. Tu és o Deus que tem prazer em nos ensinar. Tu és o Deus que tem prazer em nos instruir. E aqui nós estamos, com as nossas mentes, os nossos corações abertos para ouvirmos a tua palavra. Mas não apenas ouvirmos, mas colocarmos em prática. Porque o Senhor é bom e o Senhor quer nos ensinar a viver e a conviver. Nos ensinar a confiar em Ti. Nos ensinar a nos entregarmos cada dia nas Tuas mãos. Ensinar-nos, ó Pai, a entrarmos no descanso da fé. Por isso, Pai, nós já te damos a honra, a glória, o louvor. Queremos nos abrirmos para a ação da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. E proclamamos que ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraz. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E que saímos daqui mais fortalecidos, mais crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Nós te damos a honra, a glória e o louvor. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Não, pode continuar. Pode continuar. Glória a Deus. Amém, queridos? Vivemos num mundo de incertezas, né, de inseguranças e, com certeza, medo, intimidação, né, vão tomando conta de nós, vão tomando conta das nossas mentes,
vão tomando conta do nosso coração. Exatamente por quê? Porque a vida é altamente frágil, né? Nós passamos por uma pandemia e nós vimos como nós somos frágeis, não é? Uma coisa tão ínfima, de repente, foi capaz de dizimar vidas e vidas e vidas e vidas. Então, por isso nós tememos. Mas o medo, ele em si, ele é uma resposta emocional natural, intuitiva, a situações percebidas como perigosas, ameaçadoras ou desconhecidas. Não é verdade? Por quê? Porque a gente gosta de ter o controle das coisas. Não é verdade? A gente gosta de ter o controle das situações. Aliás, a gente pensa que tem o controle. Mas, na realidade, 95% daquilo que nos acontece, daquilo que nos sobrevém, da nossa vida, nós não temos o controle. Na realidade, foi o que o Timothy Keller falou. Os seres humanos têm muito pouco poder real sobre suas vidas. 95% do que dita seu curso está completamente fora do seu controle. Completamente. A gente pensa. Aí a gente se cerca, né, de cuidado, de segurança, né, de todas essas coisas para nos darmos a sensação, não é, de que estamos no controle e que por isso estamos seguros. Mas a verdade é que, como nós passamos e experimentamos, né, a pandemia, da noite para o dia, tudo se fechou, da noite para o dia nós não poderíamos nem nunca, no nosso pior dos pesadelos, imaginar o que nós passaríamos. Não é verdade? Mas passamos. E a graça de Deus esteve conosco. Não é? Então, o medo, ele entrou, medo faz parte das nossas emoções e até em um determinado grau, ele nos preserva a vida, não é? Porque não nos expõe ao perigo. Porque temos aquele sentimento de autopreservação. Mas o medo entrou com a queda. Então, quando o homem pecou, ele logo o quê? Se esconde. E aí, quando Deus vai procurar, ele vai dizer, porque eu tive medo. E a partir daí, então, né, o nosso adversário, o nosso acusador, ele vem realmente para nos prender, para nos escravizar do medo. Medo de diversas formas. Medo da morte, medo de enfermidade, medo de desemprego, medo da solidão, não é? Há muitas formas, medo do futuro, não é verdade? Há uma pesquisa em que mostra que o índice, não é, vai se aproximando no final do ano, o índice de suicídios vai aumentando. Por quê? Exatamente porque as pessoas vão planejando as suas vidas e vão vendo que aquilo não vai acontecendo e o próximo ano está vindo e aquilo as pessoas começam a entrar em pânico e muitas delas realmente dão cabo da sua vida. Mas é importante a gente também pensar que o medo, ele, ainda que seja uma leve inquietação ou aquele medo que nos traz pânico, ele traz uma mensagem para a gente. Ele revela o quê? Aquilo que mais nós valorizamos, não é? Então, quando a gente valoriza muito uma coisa, a gente tem medo, né, de perder. A gente lembra de Abraão. Né? Abraão ficou 25 anos para receber a promessa. De repente, ele tem Isaac. Isaac nasce já, Abraão envelhecido. Imagina ele, com aquele filho da promessa, quantos medos não assombrava o coração e a mente de Abraão. E Deus sabia disso. Não é? E Abraão devia de ter todo aquele cuidado, né, para ele não cair, para ele não se machucar, para ele não ficar doente, para isso, para aquilo. Né? Imagina aquele menino tão esperado. E aí Deus precisou tratar também do coração de Abraão. Disse, Abraão, né, dá o teu filho, entrega. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, sabe? Não a fugir dos medos. Porque a gente tem medo, mas a gente não gosta de confessar que tem medo. Não é verdade? Eu, por exemplo, praticamente nasci num lar cristão, minha família toda por parte da minha mãe, cristã, mas eu durante muito tempo,
na minha vida, mesmo dentro da igreja, eu tive medo da morte. Quantos de nós que creem em Jesus, que creem na ressurreição, que creem na vida eterna, têm medo da morte? Não é? Mas um dia eu fui alcançada pela graça de Deus. E uma das coisas, um dos medos que o Senhor me libertou foi o medo da morte. Olha que coisa maravilhosa você ser livre. Porque o medo, ele traz tormento, é o que a palavra de Deus diz. O medo nos aprisiona, né? Esse medo nocivo, porque ele é uma força negativa, não é? Que nos empurra, nos paralisa, ao mesmo tempo que a gente quer ir para frente, mas ele nos trava, não é? E nos traz pânico. Então, ele é negativo e ele, quando vem nessa intensidade, ele nos faz ver fantasmas, nos faz enxergar coisas que muitas vezes não faz parte da realidade, não é? E que são as fobias, são as coisas, os pânicos, não é? Que a gente vai criando na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso coração, vai nos dominando, vai nos paralisando. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer que a gente, Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Porque esse medo, ele provoca tormento. E se a minha mente, o meu coração está em tormento, eu não usufruo da paz que o Senhor tem para me dar. Então, nós precisamos ter essa consciência, não fugir, não negar. Jesus ali também no Getsemane diz que ele suou sangue de tanta angústia com que ele estava passando. Mas ele não escondeu aquele medo, ele não escondeu aquela angústia, porque o medo caminha junto com a angústia. Né? O medo toma conta da mente, toma conta do coração, daqui a pouco a sua alma, né, fica angustiada, fica sobrecarregada, fica em agonia, e é realmente tremendo, gente, sabe? E Jesus também passou por isso. Mas ele tratou com quem? Com o Pai. O primeiro a saber, ele não fugiu, ele não negou, ele não escondeu, mas o primeiro que ele tratou foi com o Pai. E isso fala para nós, não é? Que é diante do mundo que nós estamos vivendo e diante ainda nós conversarmos das coisas que ainda estão por vir. Porque, queridos, nós estamos ainda no princípio das dores. Muitas coisas ainda estão por vir, mas nós não podemos perder não podemos distanciar ou desviar o nosso olhar de Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E sabe de uma coisa? Ele não nos envergonha, ele não nos critica, ele não nos condena porque temos medo. Nós podemos ir, abrir o nosso coração para ele e colocar diante dele aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos coloca em prisão. Porque realmente o medo é algo, há duas forças poderosas além do amor na Terra. Duas forças nesse universo. É o medo e a esperança. Porque logo que o medo toma conta do nosso coração e da nossa mente, a esperança vai embora. A gente começa a entrar em desespero, sem esperança. Mas nessa manhã, queridos, nós precisamos tomar posse pela fé. Tomar posse pela fé da palavra de Deus. Tomar posse pela fé daquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Porque, vamos lá, abrir por enquanto em Hebreus 2. Hebreus 2 vai dizer o seguinte: diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue. Então, sendo humano, ele passou pelas mesmas emoções que nós passamos. Ele passou pelas mesmas batalhas que nós travamos, por decepções, por frustrações, por traições. Ele também foi deixado sozinho, mas o Pai não o desamparou. E diz que, pois somente assim
ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tem o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então você não precisa, nem eu, mais termos medo da morte, porque quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele foi ao inferno e ele tirou as chaves da morte e do inferno, e ela não tem mais poder sobre nós, apesar de ser a nossa única e única. É por isso que Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim como Jesus, a gente vai ver que Paulo não teve uma vida fácil, não é? Passou por açoites, passou por perseguições, passou por naufrágios, também foi abandonado, também foi deixado sozinho, esteve em prisão, em tantas coisas. Mas esse Paulo, assim como Jesus, olha, eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz, também disse, Deus é por nós. Diga, Deus é por mim. E se Deus é por mim, o medo não vai tomar conta do meu coração nem da minha mente. Nem o medo da morte. Por quê? Porque Jesus ele veio para nos libertar desse medo da morte. Pagou o preço. E por isso, eu não preciso, né? Embora a morte não seja bonita, né? Aquela carranca que se levanta para nos assustar, mas eu já sei que em Cristo eu passei da morte para a vida. Amém? Então, queridos, vamos abrir lá no Salmo 46. Porque eu preciso ter consciência, não é, do que teme o meu coração, do que teme, consciência dos meus medos, para que eu possa mapear, para que eu possa dirigir o meu coração. Sabe por quê, gente? Porque o coração, ele é enganoso, mas o coração, ele é tão interessante que ele é o pêndulo sobre toda a nossa existência, né? O pêndulo biológico mais forte é o nosso coração. E ele tem a capacidade de levar todo o seu corpo a bater no ritmo dele. O que acontece quando o medo toma conta da nossa mente, do coração? Ó, dispara. Sabe por quê? Porque o medo caminha junto com a ansiedade. Dispara, dispara. Então, nessa manhã, o que o Senhor quer? Jesus é o bispo das nossas almas. Ele quer ser o centro. Lembra que semana passada o pastor deu aquela ilustração da roda gigante? As cadeirinhas todas ligadas ao centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa existência, para nos trazer em paz. Porque ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas o medo, ele pode até estar lá fora, mas ele não pode ocupar o nosso coração, porque senão o coração dispara e aí todo o nosso corpo, a adrenalina vem, tudo vem, né? Dispara para a gente poder reagir. Todo o corpo vai ficando influenciado por isso. Mas quando o coração está em paz, quando ele é governado por Cristo, o que acontece? Todo o corpo também vai sentindo essa influência, né? E eu vou começando a ver com mais serenidade. E é isso que o Senhor quer. Jesus disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Gente, a gente vive numa sociedade de cansaço, né? As pessoas não descansam, muito pelo contrário, estão sobrecarregadas, estão aflitas, estão apavoradas com tudo. Eu conversava com uma pessoa e ela estava falando, não, eu liguei para ela e ela disse, não, eu não atendi porque o celular que eu tenho, agora que você tem um número, agora fica comigo em casa porque eu tenho agora um outro celularzinho, menorzinho, bem simplesinho, que só faz ligação para andar na rua porque eu tenho medo de ser assaltada. Quanto já tem? Eu já pensei também em fazer isso, né? Andar tanto trabalho, tanta complicação, eu falei assim, não, né? Ou eu confio ou não confio, não é verdade? Porque senão a gente, por mais que a gente se resguarde, e a gente precisa, né, lógico, tomar os nossos cuidados, mas a gente precisa aprender a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque senão a gente não faz mais nada e a gente fica refém, então, desse medo. Então, vamos abrir lá no Salmo 46.
Porque, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a lidar com os nossos medos, o quê? À luz da palavra de Deus. Né? Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminho. E a gente vai ver que a luz da palavra de Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor, eles também tiveram medo. Não é? Tiveram medo, o salmista vai dizer, em me vendo temor, eu vou confiar no Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Então, eles também tiveram medo, mas eles aprenderam a confiar no caráter, na palavra de Deus, na presença de Deus, em meio às adversidades. Por quê? Porque, como 1 João 4,18 diz, o medo traz tormento e quem tem medo não cresce no amor. Porque no perfeito amor, todo medo ele é lançado fora. Então, se a minha alma, meu coração está em tormento, eu não cresço em amor. Mas no perfeito amor, todo medo é lançado fora. Sabe aquelas borboletas no estômago? Quem já passou por isso? Né? Aquelas borboletinhas lá que vai dando aquela aflição, aquela agonia. Então, vamos passar do pânico para a paz? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Diga, Deus é o meu refúgio e a minha força. Sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Então, se Deus é o meu refúgio, para onde eu corro? Porque o salmista vai dizer também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente, o quê? Descansará. Então, Deus tem um descanso, Ele é o nosso lugar de descanso. Gente, não há lugar de paz nessa terra. Você pode correr de ponta a ponta, não tem lugar de segurança. Nessa terra, em todo lugar, você está ameaçado. Não é? Seja pela criminalidade, seja pelos vícios, seja por guerra, seja pelos efeitos naturais que nós estamos vendo, climáticos. Não tem lugar onde você diz assim, não sei quem foi que me falou, se foi Fátima, alguém que me falou que viu uma pessoa na Flórida, quando estava nessa ameaça, né, e lá também é muito suscetível a esses efeitos, construiu a casa pronta, perfeita, toda equipada para receber essas situações imprevisíveis. Então, ela estava se sentindo completamente segura ali dentro. Abasteceu a casa, abasteceu o carro, e ela disse, não, vou ficar aqui e daqui não há nenhuma situação adversa que eu possa passar. Só que veio a chuva. Veio a chuva e inundou o lugar onde ela morava. E ela ficou ilhada, sem ter como sair. E o medo tomou conta. Então, gente, a gente tenta, né? A gente tenta ter esse controle, mas na realidade a gente não tem controle de nada. Nós precisamos fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa força, porque é Ele que está sempre pronto a nos socorrer. Portanto, não temeremos. O medo vai vir, as ameaças vão vir, nós vamos ser assaltados pelo espírito de intimidação, mas para a gente recuar, para a gente ficar acuado, para a gente paralisar, mas nós precisamos nesse momento olhar para o Senhor, porque Ele venceu. Na cruz, a vitória que o Senhor nos dá e nos promete não é ausência de situações adversas, de aflições. Não, mas a vitória que Ele nos promete é exatamente por meio da cruz, né, e da ressurreição. Então, não é uma vida, a vida abundante não é uma vida isenta de lutas, de adversidade, mas é uma vida de vitória apoiada, alicerçada no que Jesus fez por nós, ali naquela cruz e também ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. Portanto, não temeremos. Quando vierem os terremotos, os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. O que tem? Há um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus.
o santuário, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída, abalada. Deus continua no controle. Por piores que sejam as situações, por piores que sejam as notícias, por piores que venham as catástrofes, nós precisamos manter os nossos olhos, como o autor de Hebreus diz, fixos no Senhor, porque Ele é o autor e o consumador, Ele é o iniciador e Ele é o finalizador da nossa fé. Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam a um rio. Há um rio e em seus canais alegra a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os reinos desmoronam. Não é verdade? O que nós estamos vendo? Não é? As nações se degladiando, as nações sem saber o que fazer. Não é? Vimos a pandemia, ninguém sabia o que podia fazer, qual era a solução. Não é? Os reinos, todos eles, tudo, como a palavra de Deus diz, que Ele está abalando todas as coisas. Mas a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Olha o poder da voz do Senhor. O Senhor dos exércitos está entre nós. Amém? O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Olha, o Deus de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era aquele suplantador, aquele enganador, aquele usurpador. É o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Então a misericórdia de Deus alcançou Jacó, nos alcança também. Venham e contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. É tão interessante quando a gente observa a fala de alguns líderes, não é? Eles falam com tanta altivez, com tanta soberba, como se eles estivessem acima do bem e do mal. Basta um sopro, basta uma veiazinha se romper. Acabou. Acabou. Por quê? Quem está no controle? Então não temos que temer, gente. Não temos que estar temendo governos, não. Não, lideranças políticas, eles se levantam. Mas Daniel vai dizer, há um Deus nos céus. E esse Deus, da mesma forma que permite ser exaltado, também da mesma forma abate. Não é? Então, queridos, precisamos saber disso. É o Senhor quem está no controle, é Ele quem acaba com as guerras. É Ele que despedaça a lança, é Ele que quebra e destrói os escudos com o fogo. Basta, uma palavra. Basta, olha, uma palavra do Senhor e tudo é feito. E aí Ele diz para nós, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, está conosco. Ele é o Emanuel que caminha conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Gente, quantos carros blindados, que é uma fortuna, estão sendo, os fuzis estão conseguindo penetrar. Mas o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E o maligno não pode nos tocar, porque antes de tocar em nós, toca no Senhor. Foi isso que Deus disse a Abraão. Abraão, eu serei o teu escudo. E o escudo dos guerreiros era aquele escudo de tamanho natural, era do tamanho do guerreiro que ia na frente. Então, o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa fortaleza, que nos poderá fazer o homem. Não é? Diz Davi no Salmo 27. Quem eu temerei? Que me mal poderá fazer o homem? Não é? Se Deus é por mim. Então, queridos, duas coisas eu quero ressaltar aqui, além de pacificar o nosso coração. A primeira delas, aliás, três coisas. A primeira delas é que, no 4 diz, há um rio e seus canais alegram a cidade de Deus.
o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Há um rio que corre de paz, de serenidade. Há um louvor antigo que a gente cantava muito que diz assim: a paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz do céu. E a luz do céu entrou. A paz do céu encheu meu coração. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Nós precisamos deixar essas águas. Nós precisamos deixar essa paz. Sabe? Deus está no meio dela. Essa paz do céu entrar, pacificar. Jesus é o bispo das nossas almas. Por isso ele precisa ser o centro da nossa vida. Sabe? Nós precisamos deixar essa paz entrar. Paz com Deus, para que nós possamos também ter paz na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ter serenidade, para olhar para os gigantes, não é como Davi disse, você é um incircunciso, você não tem parte na aliança. Deus, nós temos uma aliança com Deus, e através de Jesus Cristo nós somos seus filhos, não é? Através do que Jesus fez. Então nós precisamos deixar essa paz inundar, lavar, sabe? Eliminar todo o medo, toda a ansiedade, a inquietação, a insegurança do nosso coração. Deixar esse rio, né, que alegra a cidade do nosso Deus, esse santo lugar, onde Deus habita nessa cidade. Deus habita em mim. Amém? Não é em Jerusalém, na Judéia, não, habitando em mim. E eu preciso deixar, né, essas águas, esse rio entrar e inundar o meu coração de paz, de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, porque Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Mas a escolha é minha, não é? Eu preciso escolher quem eu vou dar lugar na minha mente, no meu coração. Preciso deixar essa paz entrar. Né? A outra coisa que eu preciso também saber aqui, que esse salmo fala para nós, é que, ainda que, não é? Ainda que os oceanos estrondeiam e espumejam, que os montes estremeçam, enquanto as águas se elevam, há um rio. Então, queridas, hoje nós vivemos num tempo onde muitos, não é, querem estar com o Senhor se o Senhor responder favoravelmente. Se o Senhor fizer, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor abençoar, como se Deus fosse o nosso servo. Na realidade, Ele é o Senhor. Nós é que somos os seus servos. Né? Mas apesar de, ainda que, foi o que Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não seja a resposta que você esteja esperando, ainda que permaneça firme, permaneça convicto nas promessas do Senhor, porque Deus é o Deus que luta as nossas batalhas. Então, ainda que na sua versão tem, eu estou na versão transformadora, na sua versão tem esse ainda que na atualizada, não é? Ainda que o oceano, né, estrondeie e espumeje, ainda que Deus continua no controle, ainda que não seja da forma como eu esperava, ainda que não seja, não é, da maneira como eu estava aguardando, eu preciso confiar na bondade e na misericórdia do Senhor. Ainda que. Foi o que os servos, né, os amigos de Daniel disseram, diante daquela ameaça de irem para a fornalha. O que eles disseram para o rei? Rei, fique sabendo que Deus é poderoso para nos salvar. Mas ainda que Ele não nos salve, nós não nos curvaremos. Isso, gente, é um coração firmado, convicto.
E é isso que o Senhor quer, porque nesse tempo de desesperança, de medo, de intimidação, nós precisamos ter o nosso coração firme no Senhor. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Ainda que não seja da forma como eu estivesse esperando. Deus não sai do controle, Deus continua. Nós cantamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ainda que Deus continua escrevendo a história, Deus não perdeu o controle. Então, nós não precisamos ficar abatidos, né, entristecidos, ainda que muitas vezes essas situações tenham o poder de nos entristecer, de nos abalar. No momento, nós até ficamos como Paulo, porque ele vai dizer, em tudo nós somos abalados, em tudo nós somos atribulados, não é? Ficamos perplexos, mas não ficamos desamparados. Podemos ficar até abatidos, mas destruídos jamais. Por quê? Porque Deus é por nós. Então eu posso ficar até abatido, mas destruído jamais, porque Deus é por mim. Amém? Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o gado, ainda que não seja a situação mais favorável para mim, eu vou continuar firme no Senhor. Não é? Porque o Deus que está comigo, vai comigo também para a fornalha. Não me deixa sozinho, não foi o que aconteceu lá? É o Deus que fecha a boca dos leões. Não podia ter guardado Daniel? Daniel, um homem firme no Senhor, um homem, né, fiel ao Senhor, mas Deus permitiu. Porque Deus sabia que ali a glória dele ia se manifestar. Então, ainda que. Agora, de tudo isso, para que a gente possa ser liberto, não é, desse pânico, desse medo que quer nos escravizar, nós precisamos, acima de tudo, nos aquietar. Nos aquietar. E é por isso que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque Jesus se retirava. Jesus ficava a sós. Jesus ia buscar o Pai. Jesus foi para o Getsêmani, chamou, né, Pedro, Tiago e João, eles dormiram. Eles dormiram, mas Jesus estava lá com o Pai. Muitas vezes nós vamos ver Jesus se retirando da multidão, subindo ao monte para estar buscando o Pai a sós. Aquietai-vos. Sabe por que muitas vezes o medo toma vantagem na nossa vida? Porque a gente fica inquieto, a gente não para, a gente, sabe, tá para lá e tá. A gente quer dar a solução, a gente quer dar a saída, a gente quer dar a resposta, a gente quer resolver com as próprias mãos. Mas o Senhor diz, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle. Eu sou Deus no seu amanhã. Muitas vezes a gente, né, já está pensando como é que vai ser o ano que vem. Como é que vão ser. Gente, Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos nos aquietar. Eu acho que de tudo isso aqui o mais difícil é isso, a gente se aquietar na presença de Deus, sabe? Buscar em Deus esse refúgio. E aí eu quero que a gente também vá lá para o Salmo 121, que vem complementar esse Salmo 46, que diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, né? De repente os problemas se agigantam como os montes, não é? E você não vê o Senhor, porque o problema está tão grande como um gigante, se agigantando, não é? Que você fica impedido de ver o Senhor. Da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra, ou seja, tudo, engloba tudo. O Senhor fez tudo, os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Olha, é tão interessante, gente, porque uma ocasião eu estava vendo o jornal e passou uma entrevista num lugar religioso. E aí o repórter viu uma cortina fechando, separando o lugar em que ele estava
do altar. E ele perguntou à pessoa, então, responsável por aquele lugar, e ele disse assim: por que essa cortina está fechada? Não, essa cortina está fechada porque o nosso Deus está descansando. E no passado eles também criam assim, que assim como os humanos, não é? Deus precisava descansar, mas o nosso Deus não. O salmista vai dizer o quê? Que ele não dorme nem dormita, não é? Ele não dorme, nós dormimos, viramos a noite, né? Acordamos durante... Mas o Senhor estava cuidando de nós, porque o Salmo 127 também vai dizer: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto dorme. Então, queridos, nós precisamos deixar essa paz do céu permear o nosso coração, trazer serenidade, deixar que Jesus, o bispo das nossas almas, pacifique as nossas emoções, pacifique a nossa mente, nosso coração que fica turbado, que entra em pânico, acelera, as borboletas começam a ficar dando voltas e voltas e voltas no estômago, dispara a arritmia. Mas o Senhor diz: aquietai-vos, aquietai-vos. Grande parte, gente, o medo não teria lugar se a gente se aquietasse mais na presença do Senhor. A ansiedade não teria lugar se a gente se aquietasse mais na presença do Senhor. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Veja, sabe a sombra? Você está caminhando e o Senhor está ao lado, como aquela sombra, fazendo aquele cerco, né, aquele muro de fogo ao seu redor, guardando, protegendo você. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, ou seja, o dia todo nós estamos sob a guarda dessa presença maravilhosa que é o Senhor. O Senhor guarda de todo mal e protege a sua vida. Eu não preciso ficar preocupado. Estão fazendo isso, estão botando isso, estão fazendo aquilo outro. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, é o meu descanso. O Senhor é aquele que luta as minhas batalhas. Ele é o meu defensor, Ele é o meu juiz, Ele é o meu advogado, Ele é o meu redentor, Ele é tudo para mim. Amém? O Senhor guarda de todo mal, de dia e de noite, nem a lua, nem o sol. Guarda de todo mal, protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. E aí eu quero que a gente vá lá para Isaías 46. E isso é para nós, que já chegamos nos entas. E a gente começa a pensar: como que vai ser? Como que vai ser quando eu envelhecer? Quando que vai ser? Né? Quando que vai ser? Então, ouça o que diz o profeta, 46:3. Ouçam-me, descendentes de Jacó. Lembra o Salmo 46? O Deus de Jacó, o Senhor de Jacó, o Deus de Jacó está conosco. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Coisa linda. Isaías 46:3, tá? Desde que nós ainda éramos substância informe, no ventre da nossa mãe, e o Senhor já estava cuidando de nós. A gente ainda não tinha forma, mas o Senhor já cuidava e tecia. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Desde que estavam no ventre. Quando eu estava grávida do Rafael, eu estava tendo um pequeno problema e que estava a ponto de abortar. Era a minha primeira gravidez. E o médico, quando eu fui à consulta, ele disse: mãe, eu não vou te dar nenhum remédio, porque a natureza sabe. Deus estava cuidando. E ele disse para mim: olha, isso que você está tendo, esse quase que um aborto espontâneo que você está tendo, é medo do parto.
Olha, o que a gente não tem alcance da nossa mente, o que ela produz no nosso inconsciente e vai tomando conta do nosso corpo, como a gente falou, né? No coração. Mas Deus estava cuidando do Rafael. Eu não sabia que estava grávida e tive um sonho. E eu via nesse sonho, meu pai carregando um menino, e estava eu e meu pai, tínhamos ido na farmácia comprar fraldas. Eu não sabia, mas Deus estava cuidando dele. Quando eu tive o Rodrigo, já perto de ter, o médico ficou assombrado da outra. Disse, mãe, você não está sentindo nada? Não estou sentindo nada. Você está perdendo líquido desde o 5º mês. Corre e fica de repouso. Deus estava cuidando. No ventre. Você nasceu, eu nasci, não é fruto do acaso, não. Deus estava cuidando. Deus quis que você nascesse. Então, queridos, ele já estava cuidando. Ainda que o medo inconscientemente estivesse tomando conta do meu coração. Ainda que eu não soubesse que estava perdendo líquido desde o 5º mês, Deus estava cuidando dos meus filhos no meu ventre, aonde eu não tinha controle, aonde nem o médico, que o médico disse, mãe, eu não vou te dar nenhum tipo de medicação, porque a natureza é muito sábia. Deus é sábio, porque tudo que ele faz é perfeito, amém, queridos? Então, desde o ventre, Deus cuidando, Deus trazendo, Deus provendo, Deus sustentando, Deus guardando. Carreguei. Serei o seu Deus por toda a sua vida. Então, desde o ventre, na sua adolescência, na sua fase infantil, na sua fase adulta, até que seus cabelos fiquem brancos. Tem gente de cabelo branco aí? Acalma seu coração. Está preocupado, Está preocupado com amanhã. Deixa o amanhã nas mãos desse Deus que está cuidando. Porque eu os criei, cuidarei de vocês e os carregarei e salvarei. Aquele que começou a boa obra é fiel para nos guardar. Amém? É fiel para completar. Então, queridos, o que precisamos? Nos aquietar na presença desse Deus, porque Ele diz, eu sou contigo. Houve um momento na minha vida em que o medo tomou conta, e o medo é escravizador, gente. Uma situação muito difícil, o medo tomou conta de uma tal forma que eu estava perdendo a noção até da realidade. Mas o Senhor trouxe a sua palavra a mim, e Ele diz lá no Isaías 41, olha o que ele diz. (41:10) Não tenha medo, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Amém? Não temas, o Senhor diz para nós. Não temas, não temas. Então, para onde vamos olhar quando o medo quiser nos assaltar? Vamos olhar para o Senhor. Vamos colocar diante dele, os nossos. Não vamos fugir, não vamos negar. Não tenho medo de nada. Não tem. Não, a gente tem. A gente não confessa, mas a gente tem. Você tem medo da morte? O Senhor quer te libertar. Porque é maravilhoso. A vida com Cristo, livre. O Senhor quer que a gente viva, desfrute dessa vida abundante. Não, o Senhor não veio. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Veja o que disse lá o autor de Hebreus. Satanás tinha o poder da morte, mas ele já não tem mais. Foi destruído na cruz, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos declarar, como disse Paulo aos Romanos. Vamos lá para a gente terminar? Romanos 8. Romanos 8.
Davi também vai dizer, não é? Ainda que eu ande, ainda que, olha só o ainda que, do 46, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, Romanos 8,31 vai dizer, que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Que podemos dizer à vista dessas coisas? Nós precisamos internalizar isso, gente. São essas verdades poderosas que desfaz todo o engano, todo o medo, todo o espírito de intimidação, que despedaça o jugo, que quer nos manter prisioneiros, reféns. Não é? Precisamos reorientar a nossa mente, né? E viver de acordo com o que? Com o que é real e verdadeiro. O que é real e verdadeiro? Paulo vai dizer tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é amável, seja isso que ocupe, o que é nobre, puro, ocupe a sua mente. Então nós precisamos reorientar, treinar a nossa mente com o quê? Com as verdades da palavra de Deus. Deixar isso entrar no nosso coração, memorizar esses versículos. O que Deus disse a Josué? Josué, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Medita no livro da lei, não deixe de falar dela, de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Enquanto Deus estiver nos dando vida, precisamos ser forte e corajoso. Diga para o seu irmão, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Amém? Forte e corajoso, porque as intimidações vêm, as situações vêm para nos tentar paralisar. Mas nós precisamos ter, né, essa convicção, essa firmeza nas promessas de Deus, tomar posse. Eu tomo posse pela fé. É para mim. Eu tomo posse dessa paz do céu que é para mim esse presente de Deus. Então, o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Somos justificados por Jesus. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Deus? Então, no verdadeiro amor, lançamos fora o medo, porque nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Temos uma aliança com esse Deus, né? Não tem como romper, não há como nos separar deste amor. E Paulo vai dizer, tudo que ele passou serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos vitoriosos não em nós, na nossa força, mas por meio de Jesus. É Ele quem nos torna vitoriosos, é Ele que caminha conosco, é Ele que está sobre nós, nos dirigindo. Então eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Para onde temos olhado? O que tem atemorizado o nosso coração? Serão as ameaças? Será o medo do futuro? Né? São tantas coisas que nos sobrevêm, mas para isso nós precisamos reorientar nossa mente e viver de acordo com a realidade, com aquilo que é real e verdadeiro. Outra coisa, eu preciso reagir com fé e confiar nessa presença salvadora. Sabe por quê, queridos? Porque cabe a mim o quê? Escolher. Né? Eu posso escolher concordar com o peso, com o medo, com a confusão, com a decepção, ou eu posso decidir reacender a fé. Que esse nosso medo nos conduza à fé. Que me vindo temor,
eu vou confiar. Nesse Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança todos os dias. E essa é a liberdade que nós precisamos abraçar, tomar posse todo dia. Não, Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não vou ficar andando com medo. Não vou deixar o medo tomar conta, me aprisionar. Por quê? Porque nós temos uma aliança através de Jesus. E Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, não os deixarei, não desampararei. Eu posso assumir responsabilidade, eu posso assumir. Há muitos casais que não querem ter filhos. Sabe por quê? Com medo. Com medo, não, esse mundo está muito difícil, não quero ter filhos. Mas eu, olhando para o Senhor, eu posso assumir, porque o Senhor disse, crescer e multiplicar-vos. Crescer e multiplicar-vos, assumir responsabilidade, cumprir os compromissos, o quê? Na dependência do nosso Deus que me fortalece, que não me dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente, o quê? Equilibrada. Mas eu preciso me aquietar. Eu preciso orar constantemente, colocando diante de Deus aquilo que atemoriza o meu coração, reorientando os meus pensamentos e o meu coração, reorientando na bondade e na misericórdia de Deus e, gente, experimentando a presença do Senhor a cada dia, sabe? Um dos segredos para termos uma vida vitoriosa é treinarmos a nossa mente por meio da meditação da palavra de Deus. A gente tem tempo para fazer tudo, mas a gente não prioriza o se aquietar na presença de Deus. E é desse tempo de solitude. Quando Jesus disse, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que te vê em secreto e o teu pai te recompensará. Esse tempo, gente, de solitude, é daí que vem a nossa força para a gente prosseguir, para a gente não parar, para a gente não deixar o medo, porque constantemente nós estamos sendo bombardeados pelas más notícias. Mas o salmista também vai dizer no Salmo 112, sabe o quê? Ele diz, o meu coração não se atemoriza das más notícias, porque o meu coração está confiante no Senhor. O salmista também vai dizer, em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me traz esse repouso. Então, não vamos permitir, gente. E aí, isso cabe a nós, né? Deixarmos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nos recusarmos, não é, a deixar que as circunstâncias ditem o nosso estado de espírito. Mas, ao contrário, nos colocarmos sob autoridade. Jesus disse o quê? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda autoridade. É sob essa autoridade que nós temos que caminhar todos os dias. Recusando, porque a gente pode escolher concordar. Concordar com medo, concordar com as más notícias, concordar com a confusão, não é? Pautar a nossa vida sob esse espectro. Mas nós podemos também, né, decidir reacender a nossa fé. Que nessa manhã nós possamos ter pedido ao Senhor que o Senhor nos ensine a confiar nele. Porque diante de tudo que passamos, os nossos traumas, né, daquilo que muitas vezes herdamos, das situações difíceis pelas quais nós passamos, nós guardamos, né, nós temos dificuldade até de confiar. Confiar em Deus, confiar nas pessoas. Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a erguer parede, muros de separação e a gente começa a se isolar. Não, porque eu já fui ferido, eu não quero ser ferido novamente, então eu vou me proteger. E aí a gente vai ficando isolado e a gente vai ficando alvo mais fácil, não é? da ação, da astúcia do inimigo. Então, por quê? Com medo. A gente quer controlar, a gente não quer mais se ferir, a gente não quer mais se doar. Não, eu já me doei tanto, já só recebi. Eu li há pouco tempo
a respeito de uma influencer. Ela novinha, ela disse, olha, não vale a pena você ser bom, não vale a pena você fazer o bem. Seja egoísta, porque eu fiz o bem e não recebi nada em troca. Tirou a sua vida. Foi uma influência que pareceu muito que ela se casou com ela mesma, fez uma festa, casou com ela mesma, e ela vai dizer isso. Olha, não, seja egoísta, porque eu fiz coisas boas e tudo, não valeu a pena. O medo, a decepção, a frustração, né, levou-a a tirar a sua própria vida, né? Então, gente, é isso. Vamos deixar que o Senhor nos cure nessa manhã. Todos nós precisamos. Em algum momento da nossa vida, passamos por traumas, passamos por decepções, passamos por situações de violência, situações que nos atemorizaram, situações que nos abalaram e que nós, né, começamos, né, querer tentar ter o controle, a erguer os muros, a nos separar, ficar desconfiado, gente que não confia em ninguém, né? Não confio em ninguém não, porque no final das contas sempre, né, aprontam comigo. A gente precisa baixar essa barra, sabe? Porque no amor, todo medo é lançado fora, até para a gente amar. Se a gente nutrir o medo no coração, a gente não vai amar. O medo nos incapacita de amar, mas o amor é que nos cura. O amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Então vamos ficar de pé. Antes de nós orarmos, nós vamos cantar esse louvor. Porque como o salmista vai dizer, não é? Há um rio que corre do trono de Deus. Deixa esse rio, mergulhe nesse rio. Deixa esse rio te lavar, deixa a presença de Deus te inundar. Deixe que o Senhor traga cura, traga libertação, coloque a mão no seu coração, porque o Senhor sabe, Deus não nos condena, Deus não nos aponta, Ele nos recebe, porque nós temos um intercessor que vive por interceder por nós, que passou pelas mesmas coisas, mas Ele quer que a gente coloque nas suas mãos, amém? Existe um rio, pastor. Existe um rio, sim, Senhor. Vem sobre nós nessa manhã. Águas que correm do trono. Sim, Jesus. Águas que curam quem por onde ele passar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Porque Deus está no meio deles. Deus está em mim. E este está aqui, Senhor. Vem. Diga, eu quero beber, Senhor. Quero beber. No teu reino, Senhor, sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tua ser livre. Oh, aleluia! Solta as amarras internas. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, mais uma vez. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai querido e santo, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença no nosso mundo.
Obrigada, Pai, porque é um lugar de refúgio para nós. Obrigada porque o Senhor ali na cruz, o Senhor pagou o preço pela nossa libertação. E o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Tudo que o inimigo quer é que nós fiquemos escravizados, mas o Senhor tem nos dado do espírito de não mais de escravidão, mas que possamos chamar o Senhor de Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que pacifica, Jesus, o bispo das nossas almas, os nossos corações, a nossa alma. Vem nos lavar nessa manhã. Vem, Senhor, nos equipar com Teu Espírito Santo, fortalecendo a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a confiar, porque diante de tantas situações adversas, nós nos tornamos ariscos, nós nos tornamos muitas vezes desconfiados, nós queremos nos proteger e com isso nós nos isolamos. E nós não desfrutamos da vida abundante que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que esse poder do Evangelho, que o poder da Tua Palavra despedace todo o julgo de medo, de pânico, de intimidação, do futuro, de enfermidade, de desemprego, de solidão. Ah, Senhor, tantas coisas que assaltam a nossa mente e o nosso coração, que querem nos paralisar. Mas nessa manhã, nós queremos reacender a chama da fé. Nós entregamos nas Tuas mãos. Nós queremos nos aquietar, entregar nas Tuas mãos os nossos medos, as nossas fobias, aquilo, Senhor, que tem nos impedido de viver, de experimentar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Queremos aprender a confiar no Teu caráter, confiar na Tua palavra, confiar no Deus que é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do Teu amor. Nada, nada. Podemos andar livres, olhando e confiando no autor e no consumador da nossa fé. Opera essa cura, Senhor. Opera a cura dos traumas. Opera a cura, Senhor. Ah, Pai, das situações aflitivas pelas quais passamos. Traz essa reorientação na nossa mente, no nosso coração. Confiando, nos ancoramos nas Tuas promessas. Nos ancoramos na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que traz cura à nossa alma, que pacifica o nosso coração. Jesus vem a ser o centro. Queremos estar sob a autoridade do Senhor Jesus, porque o Senhor disse toda a autoridade, e queremos colocar todo o medo, todo o pânico sob a Tua autoridade, Senhor, trazendo a nossa mente cativa, obediência a Cristo, rejeitando, recusando-nos a nos colocarmos sob o poder dessas circunstâncias, mas ao contrário, nos colocando sob o poder do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando e recebendo, ó Pai, a paz, a alegria, a pacificação da nossa mente, do nosso coração, para vivermos com serenidade, com sobriedade, para encararmos os problemas, confiando na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Encarando, não negando, não fugindo, mas encarando como Davi encarou o gigante e declarando: eu vou contra ti na força do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Diga: o Senhor dos Exércitos está comigo, como poderoso guerreiro. É Ele quem luta as nossas batalhas. É Ele quem luta. Quando o medo vier, quiser nos assaltar, que nos recusemos a dar lugar a Ele, a dar voz a Ele, a deixar com que Ele nos influencie, mas rejeitando, renunciando e repreendendo, como Jesus repreendeu
repreendeu ali aquela tempestade. Sai, em nome de Jesus, todo espírito de medo, porque o Senhor não tem nos dado esse espírito, e nós repreendemos agora em nome de Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes, agora em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, e Ele não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, para que a cada dia nós possamos declarar: Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando os exércitos se levantarem, eles é que cairão. Quando se levantarem, eles cairão. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, porque nós temos o guarda de Israel, que não dorme nem dormir, que está cuidando de nós. Senhor, nos guarda, nos livra do mal, Senhor. E não nos deixe cair, entrar na tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção completa para que você viva e desfrute dessa paz, andando sem medo, mas andando com confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero entregar